na Band News FM. Aí vem Denilson! Denilson neles. Oferecimento Iveco, de caminhões a ônibus Iveco, a montadora que não para de crescer. E Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Denilson neles com o nosso Denilson Show, o único, ele mesmo, o original, tá aí, sentado ao lado do Pablo, ao lado da Débora, não tem imitação nenhuma aqui na Band News FM. Vem cá, você gostou do VAR? Gostou do que aconteceu no jogo do Grêmio e Fluminense? Tá feliz? Qual é a tua opinião sobre isso? A torcida do Fluminense que não tá nada feliz. Grande Oineg, Pablo, Débora, bem-vinda de volta. Ouvintes Band News FM. Rapidamente, quanta coisa antes de dar minha entrada, hein? Quanta informação. Aqui vem de bolada, bicho. E são informações importantes, Oineg. Parabéns pelo trabalho de vocês. A verdade é a seguinte, semana de Copa do Brasil, hoje a gente tem a transmissão à noite do jogo do São Paulo contra o Vasco no Morumbi, que é o primeiro jogo, depois lá no Rio, mas vamos falar do que aconteceu na Copa do Brasil na noite de ontem, enfim, comecinho de tarde e noite de ontem. O Grêmio conseguiu vencer o Vitória e venceu bem, 3-0, o Felipão pós-jogo, né, depois do jogo deu uma declaração falando, não, um resultado complicado e tal, mas vamos tentar. Não, vamos tentar não. Um 3-0 contra o Vitória, você já tá nas quartas de final. Abrir mão, entendo, obviamente, o discurso da humildade do Felipão, mas ele sabe que já está praticamente garantido aí nas quartas de final. E aí teve um lance interessante nesse jogo do Grêmio contra o Vitória, o gol do Ricardinho. Houve uma polêmica ali, se a bola tinha vindo do Alisson, se tinha vindo de um jogador do Vitória, se estava impedido, não estava impedido. Resultado, num passado já distante, quando teve a questão da tecnologia no futebol, eu fui a favor da tecnologia no futebol, que eu acho que ia melhorar, enfim, que ia acabar essa discussão nossa de resenha, de bar, aquela parada toda que todo mundo conhece, o torcedor principalmente, mas não tá sendo dessa forma, né? Ontem teve polêmica, 8 minutos, de 8 a 10 minutos, o árbitro demorou para tomar uma decisão, se foi o gol ou não, e mesmo assim imagem conclusiva, porque durante a transmissão, normalmente quando acontece uma intervenção do VAR, minutos depois vem ali a repetição e aí mostra a linha ali, né? Eles traçam uma linha ali para mostrar que realmente estava impedido. E nesse jogo do Grêmio contra o Vitória, nem isso aconteceu. Ou seja, por mais que tenham demorado para tomar a decisão, nem eles sabem se a decisão foi correta ou não. E para falar do jogo do Fluminense, mais uma vez intervenção do VAR, que aí, na minha opinião, um lance muito mais polêmico e que gera uma discussão muito grande. O Criciúma que está com 17 pontos, que disputa a Série C do campeonato. São 5 vitórias em 9 jogos, então é um time que está fazendo uma campanha interessante no grupo B da série C do Campeonato Brasileiro. Tem o Paulo Baier, famoso Paulo Baier, que jogou no Atlético Paranaense, enfim, Palmeiras, pro torcedor lembrar, tá fazendo uma trajetória interessante nesse início como treinador. E ontem contra o Fluminense, Série A contra a Série C, lá no Heriberto Rios, em Criciúma. O time do Criciúma jogou um bom futebol, interessante. Para quem não viu o jogo, mas só para citar uma situação, se você assistisse o jogo, você ia ver que não parecia um time de Série A e um time de Série C. Tanto é que o Criciúma jogou de igual para igual contra o Fluminense, abriu um resultado interessante, um 2-0, num pênalti do Egídio, enfim, que aconteceu, teve interferência do VAR, e aí o VAR confirmou ali o que o árbitro já tinha decidido antes da chamada do VAR. E aí teve um lance polêmico, um lateral do Criciúma com o Lucas Claro, um contato que praticamente nem existiu num lançamento do Ganso para dentro da área. E aí o árbitro deu o pênalti, né, que depois foi convertido pelo Fluminense no resultado final de um 2-1, mas que gerou polêmica porque a diretoria do Criciúma veio a público reclamar, vai fazer uma reclamação na CBF em relação a esse comportamento da arbitragem e também o porquê não usou o mesmo recurso que foi usado no pênalti do Egídio confirmado, não usou num pênalti que não aconteceu. Tô falando isso porque um resultado para um time que joga uma Série C com 2-0, joga no sábado agora no Maracanã, às 4 horas da tarde contra o Fluminense. Você vai com um 2-0, você vai muito mais seguro, né, Pablo? E Débora, enfim, o Ineg, ouvintes, você vai muito mais confortável para um jogo que conta muito esses gols fora de casa. E aí você vai com 2-1, você coloca o Fluminense na disputa para avançar para as quartas de final. Então, para encerrar minha participação, que eu sei que tem muita coisa para acontecer ainda, interferência do VAR precisa ser usada de uma outra forma, precisa rever esse protocolo, a forma que eles estão utilizando o VAR, e ter que ser igual para todos. Não dá para ser igual para um e diferente para outro.
E ontem Agora, foi Denilson, dessa forma contra o Fluminense. Diga lá, se Inés. você quiser aprofundar esse assunto, Sim. amanhã a gente aprofunda. Aliás, eu falei Grêmio e Fluminense, até porque há alguns dias teve um Grêmio e Fluminense, o Grêmio ganhou do Fluminense e também teve VAR. Aí eu misturei os dois num jogo só, era Grêmio e Vitória. Mas esse negócio dos 8 minutos, 7 minutos, 6 minutos, e realmente é impressionante como demora. Você não vê isso repetido lá fora, a gente já falou disso em outras ocasiões, é notável como lá fora, e não tem uma diferença tecnológica tão grande assim. Não é assim, lá eles estão no 5G, aqui a gente está no G, né? Alguma coisa acontece, não sei se é insegurança, o modelo, a forma. Se você quiser aprofundar, amanhã a gente volta. Mas eu queria te ouvir, por que tem essa diferença tão grande? Lá, você fica estimulado a esperar. Você vê o que é um VAR no jogo de tênis, o que é um VAR no jogo de vôlei. É tudo muito rápido, até porque é o computador que resolve. O árbitro de vídeo e esse recurso acaba transformando, criando angústia. Não é possível um negócio desse. 3 lances polêmicos, 24 minutos. Aí como é que faz? O jogo dura 1 tempo e meio. É muito estressante. Ineg, primeiro, ainda mais com, assim, a gente tem aí normalmente uma porcentagem de 50 e poucos % de bola rolando, dependendo, obviamente, da dinâmica do jogo, justamente já por causa das faltas, porque é um time um pouco mais violento que outro e tal. Então, quando você tem ainda mais essa parada por causa da interferência do VAR e a tomada de decisão das pessoas que estão comandando lá a tecnologia e do árbitro, a sensação que eu tenho, e a gente realmente nos próximos dias podemos falar mais sobre esse tema de tecnologia no futebol, mas a sensação muitas vezes que eu tenho vendo é que o árbitro transfere a responsabilidade pro VAR. Ele deixa de tomar a decisão dele de campo e vice-versa. Às vezes o árbitro toma a decisão dentro de campo e ele fica inseguro, aí ele vai pro VAR. E às vezes é correta a decisão que ele acabou tomando em campo. Então é um joga de responsabilidade para um lado, joga a responsabilidade pro outro. E a gente vê o que a gente viu ontem no jogo do Grêmio com uma decisão de 8 minutos. Um outro tema, para encerrar minha participação hoje, é também essa questão do respeito e da educação dentro de campo dos jogadores. O árbitro deu um exemplo, o árbitro apitou um pênalti, e aí faz o sinal lá do VAR, ele leva muito mais tempo para acalmar os ânimos dos jogadores do que propriamente indo lá ver o vídeo, ver se foi pênalti ou não foi pênalti. Então ele fica, calma, tá verificando, peraí, não sei o que, tal. Então ele perde muito mais tempo. A diferença na Europa, respondendo o Ineg, é isso. Porque lá o árbitro, como toma uma decisão dentro de campo, são poucos jogadores que levantam o braço ou vai questionar. Por isso que a decisão lá no futebol europeu, pelo menos, tem sido muito mais rápida. Às vezes não chega nem a 1 minuto essa tomada de decisão quando tem interferência da tecnologia no futebol. Denilson Neles, nosso Denilson Show, volta amanhã. Vamos continuar. Eu acho importante o assunto tecnologia. Vale a pena a gente aprofundar. Brigadão. Amanhã a gente conversa de novo. Amanhã é nóis. Um Valeu, abraço. E à Denilson. noite estamos aqui na transmissão de São Paulo e Vasco. Opa! Convite feito Eu na para os nossos torcida. ouvintes. E eu torcendo muito por um lado só. Jogo difícil, viu, Ineg? Pedreira. Transmissão a partir das 9 da noite. Valeu, Denilson. Um abraço, beijo, até amanhã.